Meus irmãos, como temos estudado, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre eclesiologia, sobre a Igreja de Cristo, baseados no livro Como Jesus Governa a Igreja. E é um livro realmente muito bom sobre eclesiologia. Um livro curto, mas muito importante, tratando sobre este tema, Então, Como Jesus Governa a Igreja, um livro fino, muito bom, que trata sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas como falamos anteriormente, nós ainda nem entramos especificamente para tratar sobre o governo da Igreja, estamos tratando sobre algumas questões preliminares importantes antes de entrarmos para falar sobre o governo propriamente dito. E hoje nós tentaremos falar, no último encontro nós falamos um pouco sobre a igreja na história redentora, e nós falamos que existe somente um povo, uma igreja, em toda a história redentora de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, e havia também um único propósito, um propósito de Deus redentor para esta igreja. Hoje nós falaremos agora um pouco sobre o que é a igreja, mas tratando agora sobre a igreja visível e invisível. Nós falaremos brevemente, de modo simples, sobre isto. Os nossos padrões doutrinários tratam sobre isto e nos falam um pouco sobre esta questão de igreja visível e invisível. Se você tentar observar, e pode ler posteriormente se quiser, mas no capítulo de número 25, nas duas primeiras sessões da Confissão de Fé de Westminster, nós encontramos o seguinte ensinado lá. Primeira sessão do capítulo 25 vai tratar da igreja. A igreja católica ou universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então aqui nesta primeira sessão ele está tratando sobre a igreja invisível. Na segunda sessão ele vai tratar sobre a igreja visível, vai dizer assim a Confissão de Fé. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião juntamente com os seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus. Então, as duas primeiras sessões vão tratar de modo muito claro sobre a questão da igreja visível, bem como sobre a igreja invisível. Então, os padrões do Westminster nos ensinam isto. Então, temos aqui uma base confessional para o nosso ensino acerca disto. Então, mas quando nós olhamos para isto, os padrões do Westminster não estão falando que existem duas igrejas, tipo a igreja visível e a invisível. E nem está dando a opção de escolher entre uma ou outra. Tipo assim, olha, eu quero fazer parte da igreja visível, mas não fazer parte da igreja invisível. Ou eu quero fazer parte da igreja invisível e não quero fazer parte da igreja visível. Não está sugerindo que existe possibilidade de algo desta natureza acontecer, como se fosse duas igrejas e eu posso escolher entre uma ou outra. Mas então, quando nós olhamos para esta ideia de igreja visível e igreja invisível, nós podemos fazer uma pergunta: no que elas diferem? Qual a diferença, então, entre a igreja visível e a igreja invisível? Veja, primeiro, a igreja visível, ela é universal por natureza. Ela é universal, ela está em todo lugar. Nós vemos essa igreja, por exemplo, na nossa geração. Aqui, em Dom Eliseu, vemos essa igreja em Belém. Nós encontramos esta igreja espalhada em vários lugares na nossa geração. Ela, então, a igreja visível, ela é universal por natureza, ela está em todos os lugares na nossa
geração. Nossos olhos podem contemplar. É aquilo que nossos olhos podem ver. Então, ela é, por natureza, universal. Nossos olhos contemplam na nossa geração. E a igreja invisível, igualmente universal, ela está espalhada em todas as gerações. Não é algo que se limita à nossa geração, como nós podemos contemplar, mas a igreja invisível, ela se espalha desde os primeiros eleitos de Deus, revelados do princípio até o último. A igreja invisível são os eleitos de Deus, independentemente da geração que ele está envolvido. Então, são os eleitos de Deus em todos os tempos, aquele que o Senhor escolheu para a salvação desde antes da fundação do mundo. Então, mas elas são, por natureza, universais. Não é? Um segundo ponto é que uma pessoa ela é membro da igreja visível, como a que nós congregamos, ao professar o cristianismo. Não é? Ao sustentar e professar o cristianismo como a sua fé. Ou por descender de pais que professam fé em Cristo ou no cristianismo. Então, você se torna membro através disto. Você, como adulto, fazendo a sua profissão de fé, e então entra como membro da igreja visível, ou as crianças, através dos pais, por questão de descendência. Mas uma pessoa, ela só faz parte da igreja invisível por decreto de Deus. Eleição. Só fazem parte da igreja invisível aqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, esta é a distinção. Não é porque eu sou membro da igreja visível, nós falaremos um pouco sobre isto, que eu sou automaticamente membro da igreja invisível, ou seja, eu sou um dos eleitos de Deus. Não é a mesma coisa. Terceiro, os números da igreja visível aumentam ou diminuem. Você está numa igreja e você vê pessoas chegando, pessoas saindo, às vezes a igreja é cheia de gente, depois de um tempo quase ninguém. Então você percebe isto. Talvez você tenha congregado em outras igrejas e você tenha contemplado números de membros aumentando e diminuindo. No que diz respeito à igreja invisível, é inalterável o número. Por que razão? Vou repetir. Porque são todos os eleitos de Deus, aqueles que o Senhor decretou desde antes da fundação do mundo para a salvação. Não tem como acrescentar pessoas a isto, nem subtrair. O Senhor tem os seus eleitos que vem salvando desde o princípio, revelando a salvação, a eleição anterior, desde o princípio dos tempos, e o último também crerá nele. Então, a igreja invisível, o seu número é inalterável, nunca muda. E em quarto, existem membros da igreja visível que não são membros da igreja invisível. Existem aqueles que não fizeram uma profissão de fé sincera, que vêm até a frente, falam crer em Cristo, no Evangelho, mas não foram sinceros na sua confissão. E também há pessoas que são membros da igreja invisível, mas ainda não são membros da igreja visível. Como assim? Ele é um eleito de Deus, mas ainda não faz parte da igreja visível? Sim. Há muitos que só professam a fé em Cristo verdadeiramente, publicamente, muito tempo depois da sua, já velhos ou no fim da vida. Então, essa pessoa passou o tempo inteiro, sua infância, juventude, sem nunca se vincular à igreja, mas o Senhor tem ele como seu eleito desde a fundação do mundo. E então, em algum momento da sua caminhada, ele foi chamado pelo Senhor através da sua palavra. E agora, uma vez salvo, ele se vincula à igreja do Senhor Jesus Cristo. Existiam, inclusive, aqueles que nunca se filiaram à igreja visível do Senhor Jesus Cristo. Você pode pensar, por exemplo, no caso daquele homem que estava ao lado de Cristo na cruz. O Senhor disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas quando foi que ele fez uma pública profissão de fé para se tornar membro de uma igreja visível? Nunca. Ele morreu ali. Teve esse processo. Então, há aqueles que fazem parte da igreja invisível, mas só mais tarde se tornam membros da igreja visível do Senhor Jesus Cristo. Mas eles já eram eleitos do Senhor e, portanto, membros da igreja invisível. Então, percebam que aqueles que compõem a igreja invisível,
eles são aqueles que são os eleitos de Deus e que eles são, portanto, só conhecidos por Deus. Eu não sei quem são os eleitos de Deus. Não tem escrito na testa assim, eleito, reprovado. Eu não conheço. Então, somente Deus conhece aqueles que são os eleitos. Nós, por exame particular nosso, nós podemos pensar assim, eu tendo certeza da sua salvação e chegar à conclusão, eu fui salvo por Cristo, eu tenho certeza disto, eu sou então não somente membro da igreja visível, mas sou membro da igreja invisível, mas é muito difícil nós conseguirmos falar isso com plena certeza e segurança acerca de uma outra pessoa. Porque somente o Senhor conhece realmente o coração do homem. Então, a composição da igreja visível, ela é baseada na profissão de fé e na descendência. Isso nós podemos ver, como a gente contempla aqui. Pessoas que fizeram profissão de fé, filhos dos crentes, membros da igreja. Então, aqueles que professam fé publicamente e têm fé, estes pertencem à igreja visível e invisível. Aqueles que apenas professam a fé, mas são réprobos, que não creem verdadeiramente em Cristo, somente esta igreja que nossos olhos podem contemplar. Então, estas são distinções importantes. Então, pessoas que são eleitas, mas ainda não regeneradas, pertencem à igreja invisível, mas talvez ainda não à igreja que nossos olhos podem contemplar hoje. Aí você pergunta assim, mas tudo bem, pastor, eu entendi, mas qual a base bíblica para essa distinção entre igreja visível e igreja invisível? Paulo, o apóstolo, ele vai reconhecer esta distinção e ele vai falar sobre essa distinção dentro da igreja ou dentro de Israel. Quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, a Escritura nos diz o seguinte. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É interessante, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que é possível você ser um judeu fisicamente circuncidado e ainda não ser um verdadeiro membro do povo de Deus. Tem uma marca externa, mas não pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele então está dizendo que você pode ser circuncidado na carne, mas espiritualmente não circuncidado. Alguém que realmente tem uma marca externa, mas no coração nunca foi vivificado. Alguém que nunca foi salvo. Então ele está dizendo aqui, de modo bem simples, que há israelitas e há israelitas. Como poderíamos dizer, há crentes e crentes. Aqueles que não são crentes assim, aqueles que são verdadeiramente crentes. Então ele vai fazer aqui uma distinção no Israel, ou na igreja, mostrando que há aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem ao Senhor. Existem aqueles que possuem apenas o sinal da aliança e há aqueles que possuem não somente o sinal, mas também os benefícios redentores da aliança. Foram alvo da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, ele considera essa distinção aqui de modo bem simples. Não é? Você pode pensar na questão da circuncisão e pensar no batismo hoje. Há aqueles que recebem o selo externo, mas o seu coração nunca foi redimido. Nunca foi realmente salvo pelo Senhor Jesus Cristo, mas possui o sinal externo do pacto, mas ainda não desfruta dos benefícios da obra redentora. E talvez nunca desfrutará. Um outro texto que o apóstolo Paulo vai falar sobre isto é o texto de Romanos, capítulo 9, versos 6 até o verso de número 18. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a questão de que vai dizer o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos,
Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, isso é o apóstolo Paulo quem está falando. E é interessante aqui que ele vai aplicar essa distinção a Israel, povo de Deus da antiga aliança. Ele declara em Romanos capítulo 9, verso 6, e não pensemos que a palavra de Deus já falhado. Por quê? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então ele está mostrando aqui o mesmo princípio apresentado em Romanos capítulo 2. E ele entende então que a semente prometida lá em Gênesis, né, a semente prometida ela virá de Isaque, não de Ismael. É o que nos diz o versículo 8, né? Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa, que estão ligados a quem? A Isaque, não a Ismael. Então ele vai dizer: não são os filhos de Israel que são os da carne, mas somente aqueles que são alvo da escolha soberana de Deus. Daqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso ele vai dizer no versículo 16: assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Logo tem ele misericórdia, verso 18. Tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então isso aponta para a verdade da escolha soberana de Deus no meio destes. Então ele faz uma distinção ali. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Então há israelitas e israelitas. Há crentes e crentes. Há distinção no meio do povo. Então, mais uma vez, a distinção igreja visível, invisível é revelada aqui. Nesses dois textos eu penso que é suficiente. Se demonstra então como um ensino bíblico acerca da igreja. Mas então você pode pensar assim: tá bom, pastor Rafael, tudo bem, igreja visível e invisível. Sim, mas por que isso é importante? Por que é importante? Podemos considerar pelo menos duas razões por que essa distinção ela é importante. Primeiro, ela nos ensina a entender a apostasia na igreja. O que é isto? É quando a pessoa ela rejeita a fé que uma vez professou. Isso é apostasia. Alguém que disse crer em Cristo, fez isso publicamente na igreja e foi embora. Ela abandonou a igreja. Aí você pode parar e pensar assim: mas o que pensar então dessas pessoas? A Bíblia então ela vai nos ensinar o seguinte, né? Nós sabemos disso, que nenhum filho de Deus ele pode cair total ou finalmente da graça. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você não pode cair totalmente nem finalmente. Você vai perseverar até o fim. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 17, e o Catecismo Maior, na pergunta de número 79, nos ensina isto. É impossível para um eleito do Senhor cair total ou finalmente da graça. Ele vai perseverar até o fim. João, por exemplo, capítulo 6, verso de número 29, nos ensinará esta verdade quando é dito o seguinte. Respondeu-lhe João, capítulo 6, verso de número 29.
João, acho que botei talvez até a referência errada. João 6,29, respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. E nós encontraremos, ainda neste capítulo de João, capítulo 6, a verdade que aqueles que o Pai deu a Cristo, ele ressuscitará no último dia, o verso 39, na verdade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então ele está dizendo, olha, aqueles que o Pai me deu, os eleitos do Senhor, são os filhos de Deus, meus irmãos, estes serão ressuscitados no último dia. E nenhum destes eu perderei. Então nós encontramos essa verdade em João capítulo 6, nós encontramos essa verdade em João capítulo 10, nós encontramos essa verdade em João capítulo número 17, nós encontramos essa realidade bíblica de que o crente ele não perde a sua salvação na Escritura Sagrada o tempo inteiro. É o Senhor quem segura nas nossas mãos e nos conduz até o fim, a fim de que perseveremos até o fim. Pedro também nos ensina com clareza isto em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 5. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Dizendo assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, que sois guardados pelo poder de Deus, nos diz a palavra. E ainda em Filipenses capítulo 1, verso 6, sobre o fato de que o Senhor haverá de aperfeiçoar sempre a sua obra em nós. Filipenses capítulo 1, verso 6, nos diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então são estes textos e muitos outros que poderiam nos ensinar a verdade de que os crentes perseveram até o fim na graça. Mas a Bíblia também mostra que pessoas professam a fé sem ter fé. Você consegue se recordar de alguém? Em Atos capítulo 8, aquele que é chamado de Simão o Mágico. Vocês certamente se lembram da história, mas Simão o Mágico ele nos é um exemplo. Lá em Atos capítulo 8, verso de número 13, a palavra nos diz o seguinte, Atos 8, 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhavam a Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então ele professou, abraçou a fé, foi até mesmo batizado. Mas o que acontece com ele? Mais tarde, a palavra nos revela que ele não possuía uma fé sincera. Quando você olha para ainda Atos capítulo 8, versos 21 a 23, a palavra nos diz o seguinte, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então ele se revelou como ímpio. Ele professou a fé, como muitas pessoas fazem publicamente. Né? Ele foi batizado. Você pensa assim, olha só, mas ele se revelou como alguém que realmente não era do povo. Então algumas pessoas saem do nosso meio e podem até retornar posteriormente arrependidos. Isso acontece. Né? Mas há muitos que saem e nunca voltam. Continuam na rejeição do Evangelho. Então vejam que há possibilidade realmente disto acontecer e que esta distinção nos fará entender, não é, a apostasia que acontece. Algumas pessoas dizem assim, mas vocês dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, mas tem gente saindo da tua igreja, mas nunca foram dos nossos. Esse é o ponto. Aqueles que pertencem a Cristo vão perseverar até o fim, ainda que em algum momento possa até vacilar, mas perseveram. Então esta é uma questão importante que essa distinção nos faz entender isto na igreja. Não é? Uma segunda importância disto é que ela nos dá um contexto para a maneira que recebemos pessoas adultas entre os membros da igreja.
No próximo estudo a gente vai falar sobre a questão das crianças, né, e quem são membros da igreja, mas falando aqui sobre os adultos. E ela nos dá um contexto para a maneira que recebemos pessoas adultas dentro da igreja como membros. O que é que a igreja julga? Veja, a igreja julga o cristianismo de uma pessoa com base naquilo que ela professa e na vida que está vivendo. Nós olhamos para isto, naquilo que ela professa crer e na vida que ela vive. Com base nisso, a igreja pode admitir uma pessoa como membro e pode também não admitir. Na igreja nós chamamos isso de quê? Quando alguém vem aqui à frente, nós chamamos isso de profissão de fé. Geralmente chamamos assim. O autor do livro ele vai chamar isso de confissão de fé confiável. Ele está dizendo assim, que o que nós devemos esperar daqueles que vêm fazer a profissão de fé é uma confissão de fé confiável. O que é que ele quer dizer com isso? Por confissão, ele quer dizer uma profissão inteligente de fé espiritual verdadeira em Cristo que não é contraditada pela vida. Então alguém que fala isso publicamente, você olha e diz assim, a vida dele não nega o que ele está falando. Não é que ele é perfeito não, viu? A pessoa tem que ser... Não, mas você percebe que ele faz uma confissão pública sincera e você está vendo a pessoa e está ouvindo aquilo e você olha para a vida dela e... a vida dele não nega a fé que ele possui. Então, é isso que nós faremos. Isso é profissão. E ele vai dizer, por confiável, queremos dizer que aquilo que ele falou pode ser crido como verdadeiro. Você olha e diz assim, não, isso é verdadeiro. Não é? E não que convence. Ele não tem que, né, que algo que tem que convencer você. Mas é algo que você vai olhar e vai crer naquelas palavras ao contemplar tudo, a profissão de fé e a vida, como algo que é verdadeiro. O que é que nós não fazemos? Não é aqui um julgamento positivo de conversão. É como se você pudesse saber quem é verdadeiramente salvo ou não. Como falamos anteriormente, só Deus sabe quem é um eleito. Mas determinar negativamente é o nosso ato, que não há razão para dizer que aquela pessoa não é um cristão. Você vai olhar assim e dizer assim, não há razão para eu dizer que ela não é um crente. Não é? Há evidências de que essa pessoa conhece o Senhor. Eu vou julgar pelos frutos, pela vida daquela pessoa. Então, a igreja ela não tem um conhecimento infalível do coração daqueles que estão buscando ser membros da igreja. Nós não sabemos. Portanto, a igreja não é exclusivamente uma sociedade de pessoas regeneradas. A gente sabe disto. Não é uma sociedade de pessoas regeneradas no meio do trigo a joio. No meio do trigo a joio, a própria Escritura nos alerta desta realidade. Nós desejamos realmente que todos sejam renovados. Nós desejamos que todos sejam salvos e regenerados, mas a realidade é outra. Então, o que é que a igreja faz? A igreja não recebe uma pessoa por regeneração. A igreja recebe a pessoa por profissão de fé. Eu não sei quem são os regenerados. Eu vou julgar pelo que essa pessoa fala e pelo que essa pessoa vive. É diferente, não é? Eu não sei quem são os regenerados, eu não consigo ver o coração de ninguém. Por essa razão é bom nós sabermos disso, né? Eu vou julgar, e aí acaba acontecendo, né? Você vai julgar e depois essa pessoa pode se mostrar um perverso ímpio. A igreja vai ter que tratar esta realidade, né? E disciplinar, afastar, excomungar, em alguns casos mais críticos, né? De problemas realmente muito sérios e muito graves. Mas eu não posso imaginar que todos os que estão na igreja são regenerados. E nem posso tentar só receber aquele que eu entendo que é um regenerado. Difícil, viu? Muito difícil. Não tem quem consiga fazer isso. Você pode ser a pessoa mais capaz para discernir os aspectos mais extraordinários e ocultos da vida de alguém. Você não conseguirá fazer isto. Até mesmo as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, sendo ele alguém que instruiu várias pessoas,
você vai ver o apóstolo Paulo tendo de lidar com pessoas que se mostraram como verdadeiros ímpios, os quais que abandonaram a verdadeira fé, amaram o presente século, o presente mundo, e ele até vai lamentar por isto no final, né, da sua vida ali, tratando sobre a realidade dessas pessoas. Então, isso deve ficar muito, muito evidente na nossa cabeça. Quem tentava tratar questões e pessoas como que se pudesse somente receber aqueles que foram regenerados, foram alguns chamados de independentes no período dos puritanos. E os independentes estão mais associados com os congregacionais. Então eles tentavam receber aqueles em que eles encontravam evidências de regeneração genuína. Meio complicado isso. E quando a pessoa sai da igreja, quem é que a pessoa é, né? Então eles só recebiam quem é regenerado e o regenerado abandona a fé, realmente não abandona. Então eles tinham um problema com a distinção, eles rejeitavam inclusive a questão da distinção entre igreja visível e invisível. Não existe essa distinção. E acabava que isso poderia implicar em problemas práticos em como lidar com essa realidade. Então vejam que é importante isto, né? E a igreja romana também, olha, aqueles que entram na igreja romana, eles são batizados, são salvos, é um crente, está sendo regenerado aí, ele recebeu a infusão da graça no batismo, né? Tá aí, ó, é só fazer crisma, não sei o que lá e tal, um monte de coisa, é um crente. Eles recebem crentes regenerados. O ponto é que não há realmente isto, né? Primeiro que o batismo não regenera ninguém, e o ponto é que não há realmente pessoas, todos, com a sincera fé no Senhor Jesus Cristo. Se você for pensar seriamente sobre isso, você vai ver quão importante é, não somente bíblico, mas quão importante é para a saúde da igreja a clareza de que há igreja visível e invisível, e que essa distinção é importante, e que há crentes na igreja e pessoas que não são crentes, e que muitas coisas devem ser tratadas à luz dessa perspectiva. Quem trata com mais profundidade até sobre isso, nos livros que li, todos eles tratam sobre a eclesiologia, né? O pastor Paulo, logo no início do livro dele, vai falar sobre isto, no livro há pouco lançado, sobre a eclesiologia. Ele também trata neste livro. Se você pegar os nossos padrões, ele vai tratar com muita clareza sobre isto. Esse livro, A Confissão de Fé de Westminster, comentado há pouco tempo pelo pastor Joseph Piper, ele vai tratar sobre isto. O livro A Igreja de Cristo, de James Bannerman, ele vai tratar com muitos detalhes sobre essas questões e nos convence com muita clareza que realmente se trata de um ensino bíblico. Então, fazer parte da igreja não é sinônimo de regeneração. Não é sinônimo de regeneração. Há necessidade de salvação, no caso de muitos. Inclusive dos filhos dos crentes, né? Que são membros da igreja visível, mas como eles carecem também do evangelho. Eles precisam ter a mesma fé em Cristo que nós temos, né? Depositando a fé como um redentor, um salvador, confiando nele como um único e perfeito salvador. Então, uma palavra final, e são as próprias palavras do próprio autor, ele vai dizer assim, nesta sessão, né? É uma declaração de que, sobre a questão da profissão de fé, é uma declaração de que a fé que professei e a vida que vivo são críveis ou dignas de crédito. Não é uma certeza infalível de que sou cristão, é uma certeza de que os companheiros cristãos me consideram como cristão. Ele está falando aqui sobre a questão da admissão à igreja por meio da profissão de fé. Então, e a gente conclui aqui. Até aqui foi claro, eu espero ter sido claro, né? Se alguém tem alguma dúvida, pode falar, alguma pergunta ou algo para acrescentar